Fala, Fogão! Depois da partida horrorosa de ontem do Botafogo diante da equipe do Bahia, em que mais uma vez, infelizmente, a gente saiu derrotado, dessa vez por 2-1, jogando novamente em casa, todas as derrotas do Botafogo até aqui no Campeonato Brasileiro, as 3 que a gente tem, todas foram no Nilton Santos. O que mostra que a gente não está conseguindo fazer valer o fator campo, o fator casa. Não é à toa que o Botafogo tem a pior campanha como mandante e, virtualmente falando, já é o lanterna da competição. Porque em termos de aproveitamento, o nosso é pior do que o Goiás, que hoje tem 3 partidas a menos do que o Botafogo. Então, virtualmente falando, a gente já pode falar que o Botafogo é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Agora, fato é o seguinte: depois dessa partida horrorosa, desse jogo horroroso, assim categorizado pelo próprio Paulo Autuori na coletiva pós-jogo, o nosso treinador, ou ex-treinador, de repente no momento que você assistir ao vídeo, o Paulo Autuori já não seja mais o técnico do Botafogo. Nesse momento que eu tô gravando, ele ainda é. Então eu vou falar aqui dele como se ainda fosse o treinador do Botafogo. Na coletiva pós-jogo, ele respondeu algumas perguntas, como de costume, e uma pergunta em especial chamou muito a minha atenção. Não pelo teor da pergunta, porque diante dos resultados que não vem acontecendo, naturalmente, essa pergunta acaba surgindo. Todo repórter acaba querendo saber se o técnico se sente pressionado e tudo mais. E o Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, ele fez essa pergunta para o Autuori, mas de uma maneira diferente. Ele não perguntou se ele se sentia pressionado no cargo. Ele perguntou se ele ainda se sentia confortável como técnico do Botafogo. E o tom da resposta do Paulo Autuori, sinceramente, foi simplesmente ridículo. Ele mostrou lá que ele estava mega confortável, porque ele não se sente desconfortável em nenhuma situação da vida dele, porque ele está levando a vida numa boa, que ele está tranquilo, está de bem com a vida. Então, independente da situação, da pressão, ele está sempre muito confortável. E em determinado momento dessa resposta, ele ainda riu. Então, no momento que você tem o Botafogo já como lanterna virtual do Campeonato Brasileiro, e o comandante rindo ao dar uma declaração dizendo que está confortável, né, porque ele se sente confortável, mesmo admitindo que se ele fosse gestor, de repente um outro treinador, com esses resultados que ele vem obtendo, já não estaria no comando técnico do Botafogo, isso é simplesmente um tapa na cara do torcedor. Um tapa forte e bem dado, para a gente realmente chegar, acordar e reconhecer: o Paulo Autuori não pode continuar à frente do Botafogo. E eu não falo isso por conta de desempenho. Essa partida realmente foi horrorosa, mas das 12 que a gente jogou, em pelo menos 8, o Botafogo teve a possibilidade da vitória. O que sinaliza que a balança, em termos de desempenho, em termos de proximidade de vencer as partidas, é mais favorável do que desfavorável. Só que o problema hoje é a atitude do Paulo Autuori à frente do Botafogo. Essa atitude contamina os jogadores. Quando os jogadores percebem que o comandante, tá? O comandante ali do grupo, ele não tá fazendo questão de mudar a situação, que ele não se sente na obrigação, né? Naquele tesão, aquela atitude de mudar o que está acontecendo, sem sombra de dúvida, isso afeta o desempenho do grupo. Isso afeta a concentração, isso afeta aquele tesão de buscar o resultado. Porque o treinador, ele tem que puxar, galera. O treinador é o líder. E o líder tem que dar exemplo. Se na entrevista coletiva, depois de uma derrota com o Botafogo na zona do rebaixamento, a gente vê o treinador, o comandante do grupo, desse elenco do Botafogo, falando que está de bem com a vida, que está super confortável, que não se sente desconfortável embora tenha essa pressão, que está tudo bem, o que ele passa de mensagem para os jogadores, para os seus comandados? A mensagem é muito clara. Independente do que está acontecendo, vamos seguir tocando o barco da maneira como tá tudo bem, tudo legal. E não está. A torcida do Botafogo não aguenta mais ver o Botafogo ano a ano brigar para não cair. Vez ou outra, isso não acontece. Via de regra, durante boa parte do campeonato, o Botafogo fica tentando se afastar do Z4. Na maioria das vezes, acaba no meio da tabela, é bem verdade. Se você for pegar as colocações do Botafogo nos últimos 10 anos, você vai ver que na maioria das vezes o Botafogo terminou ali na zona intermediária da tabela. Mesmo a gente tendo tido times que brigaram para não cair durante boa parte da competição. Só que não dá mais pra gente ficar nessa. Ano passado a gente tinha esperança de que ia ter a transição para SA. Essa transição não veio. 2020 era um ano de esperança para o torcedor do Botafogo e se transformou num verdadeiro ano de pesadelo. E dentro desse pesadelo, o Paulo Autuori tem grande responsabilidade. É o único culpado? Não, não é. Inclusive eu falei sobre isso aqui nessa semana ainda, dizendo que o Paulo Autuori não é o único culpado
e que diante das alternativas que a gente teria no mercado, considerando também a falta de tempo para você treinar, porque quem chegar vai ter que resolver a situação na base da conversa. Essa é a realidade dos fatos. Podia ser eu, podia ser você, qualquer um. Não tem tempo para treinar. É simplesmente chegar, conversar, recuperar os jogadores, passar algumas informações ali, instruções e vamos para a partida. Então a situação ela já é difícil. Só que ela fica mais difícil ainda considerando essa atitude ou falta de atitude do Paulo Autuori. Essa declaração dele na coletiva, dizendo que está super confortável, que não se sente desconfortável de maneira alguma, mesmo com a pressão, e ainda rindo em determinado momento, para mim, sinceramente, é o fim da linha. Eu reconheço que falei aqui no canal de que trocar o treinador, de repente, não seria a melhor alternativa, considerando que o Botafogo conseguisse vencer essas partidas dentro de casa. A gente precisava vencer Bahia, precisa vencer Fluminense e Palmeiras. Já perdemos a primeira partida dessa sequência de 3. Então essa atitude do Paulo Autuori de achar que está tudo bem, depois de uma derrota como essa, em que o time fez um jogo sim horroroso, como o próprio reconheceu, mas não adianta só você reconhecer que o jogo foi horroroso e você continuar a sua declaração num tom conciliador, brando, que tá tudo bem, que a gente vai sair dessa, que isso tudo faz parte do futebol, que ele não se sente pressionado. Não dá mais, sinceramente. Se a diretoria do Botafogo, esse comitê gestor, não tomar uma atitude de mudar o rumo das coisas nesse momento, a gente vai ver o Botafogo continuar agonizando na zona do rebaixamento. E a situação só vai piorar. Hoje o Botafogo está com uma média de pontos inferior a 1 por partida. Não preciso nem dizer que é média de time que vai ser rebaixado, né? Isso aí não precisa nem ser dito. Então a gente precisa realmente enxergar o fim da linha de um ex-treinador em atividade. Porque a verdade dos fatos é, o Paulo Autuori nunca enganou ninguém. Ele assumiu o Botafogo deixando muito claro, eu não quero mais ser treinador. Só estou assumindo o Botafogo por gratidão. Simplesmente por tudo que o Botafogo fez, representou na minha carreira profissional. Muito bacana a gratidão, muito legal. Agora, gratidão não pode ser o fator determinante para você manter o cara que não quer mais estar ali. O Paulo Autuori não quer mais ser treinador e deixou isso claro em diversas declarações que ele deu. Em várias oportunidades, ele costumava falar, meu prazo como treinador está acabando, em breve eu vou deixar de ser treinador, em breve eu vou me livrar disso. Ele já falou dessa maneira. Como que um técnico que está à frente do Botafogo me dá uma declaração dessa, de que ele vai se livrar do cargo de treinador? Não tem condição. A gente viu algumas ideias de jogo serem implementadas, viu o time ter alguma evolução em alguns aspectos durante esse período com o Paulo Autuori. O problema é que o nosso parâmetro de comparação era o trabalho anterior, do Alberto Valentim, que era simplesmente horroroso, pior do que é o do Paulo Autuori. Então a gente não tem o que falar mais. O Paulo Autuori precisa sair. Ah, vai assumir como diretor de futebol? É outra história. Agora, como treinador, o Botafogo precisa de uma mudança, precisa de alguém que tenha a capacidade de chegar e ajudar a equipe a recuperar a moral, a ter essa atitude, esse tesão pela vitória, mesmo que seja na base da conversa, porque tempo para treinar, isso vai ser difícil. E você, Fogão, também vê como fim da linha o trabalho do Paulo Autuori como treinador, que ele realmente deixe de ser técnico, que ele vá fazer o que ele quer lá como diretor de futebol, mas como treinador, sinceramente, não dá mais. Mais pela atitude, pela falta de tesão em mudar as coisas, né, de continuar com esse tipo de declaração tão leve, tão tranquilo, mesmo que a situação seja de alta pressão, do que de fato pelo trabalho técnico. O Botafogo teve alguns bons momentos nessas 12 partidas, mas o resultado não veio. E quando o resultado não vem, você precisa mudar. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e se inscreve no canal. O botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.